Olá, alunos! Eu sou a professora Vânia Roskzinieski Brondani. Vou trabalhar com vocês a educação física. Vamos discutir vários temas interessantes, conteúdos que teremos no decorrer deste ano letivo. Então, vamos lá, me acompanhem no slide. Em se tratando de educação física, muitas coisas nos vêm à cabeça, né? O que será a educação física? Do que vai abranger? Será que educação física vai ser prática, vai ser teoria? Nós estamos numa videoaula, né? Muitas questões nos intrigam, né? Mas hoje a gente vai esclarecer, tá bem? Então, quando a gente fala de educação física, a gente fica pensando, né? Educação física é sinônimo de esportes? É bola? Nossa, a professora hoje não está de agasalho, será que vamos ter aula prática? Né? Então, isso é o que todo mundo pensa, né? Acaba pensando que educação física se resume aos esportes. Será que isso é verdade? Será que esse ano vai ser assim? Vamos ver. E outra questão, como a gente vê aqui no slide, é a questão da educação física enquanto disciplina que só acontece fora da sala de aula, né? Então, tem muitas pessoas que acreditam que sim, que só acontece fora da sala de aula. Então, a primeira pergunta que os alunos fazem para o professor de educação física é: prof, vamos para fora hoje? Né? Só que a gente vai esclarecer as coisas para vocês e nem tudo é assim, né? Então, para a primeira questão, educação física não é sinônimo de esportes, né? Tem uma infinidade de outros temas e outras atividades que nós podemos fazer, né? Então, são divididos em eixos temáticos, então são vários temas que depois eu conto para vocês, certo? Que vão abranger o nosso conteúdo durante esse ano letivo, tá? E que envolve o corpo, que envolve outras experiências além dos esportes, além da competitividade, tá certo? E que educação física é uma disciplina, sim, como todas as outras, né? E ela não só acontece no entorno da escola, no pátio, na quadra, né? No ginásio, enfim. Ela acontece em todos os momentos, no sentido de que educação física, ela trabalha o corpo como um todo. Eu não tenho como separar a mente do corpo. Para muitas pessoas, educação física é trabalhada fora da sala e na sala são trabalhadas as disciplinas tidas como mais importantes. Só que não, né? Então, quando eu estou em sala de aula, o meu corpo está presente, eu sinto dor, eu sinto fome, eu sinto medo, né? Eu tenho meus sentimentos, meu corpo todo está ali, né? E fora da sala de aula também. O meu corpo todo está presente. Por exemplo, quando a gente vai jogar uma modalidade esportiva, digamos assim, eu estou usando o meu raciocínio para me posicionar na quadra, eu tenho que desenvolver estratégias de jogo, então isso eu estou trabalhando bastante a questão da mente, do cérebro, né? Então, significado que a gente está presente, então, em vários ambientes. Então, quando a gente entende isso, a gente já percebe que na educação física a gente não tem só aula prática fora da sala, a gente também tem aula teórica, porque a gente não está preocupada em desenvolver músculos, em desenvolver atletas, né? Nós, enquanto professores de educação física, estamos preocupados em ter alunos também inteligentes, que saibam o porquê de tal modalidade, qual a origem, qual a cultura que está por detrás daquele conteúdo, né? Como que surgiu? Digamos que o assunto seja dança, né? Da onde surgiu essa dança? Qual a origem dela? Em que país? Por que se usa tal vestimenta? Por que tem tal ritmo, tais passos de dança, digamos assim, né? Então, tudo isso faz parte de um conhecimento mais amplo e é isso que nós vamos ver nas nossas aulas, ok? Então,
Então, vamos falar um pouquinho de história, porque como tudo na vida tem uma evolução, tem um processo, né? As coisas não são simplesmente assim, né? Então, as coisas vão acontecendo, né? Com o passar do tempo. Observem na imagem, o que nós temos aqui? O homem, a mulher, né? A humanidade enquanto pré-históricos, né? Então, lá no início da humanidade, né? Os animais, nós temos aqui a pesca, instrumentos para caça, né? Então, no início, né, lá no princípio, há muito tempo atrás, os homens precisavam caçar, pescar, né, fazer o fogo para poder se alimentar. Então, eles faziam muitas atividades físicas, inclusive fugir dos animais maiores para não serem mortos, para não serem atingidos, além de lutar, disputar por poder e etc, né? Então, o que acontece? O ser humano fazia muita atividade física, né? Porque era necessário, era uma questão de sobrevivência, né? Também ele chegou à conclusão que precisava de um espaço para se proteger, né? Do frio, da chuva, das intempéries, né? Então, essa era a realidade, né? Só que isso foi evoluindo e com o passar do tempo, a atividade física foi diminuindo. Hoje, o que a gente percebe, né? Que as pessoas ficam muito dentro de suas casas, as crianças não brincam tanto no entorno das residências, muitos moram em apartamentos, então a área é mais restrita, né? A área externa é mais restrita, então não se produz. Se antigamente a gente corria para fugir dos animais maiores, hoje a gente tem segurança nesse sentido. A gente tem, faz compras no mercado, né? Então você vai ao mercado, você coloca suas compras num carrinho, você não precisa carregar, você vai empurrando o carrinho, aí você coloca no carro, leva para casa, né? Chega em casa, coloca na geladeira, né? Quando você tá com fome, quer preparar uma refeição, você só abre a geladeira e se serve. Quando muito, não faz um pedido por telefone de comida pronta, né? Então, quando a gente vai assistir o divertimento, o lazer, a gente vai assistir alguma coisa, a gente usa o controle remoto da TV, etc. Os jogos eletrônicos, né? Então, a atividade física vem sendo muito limitada. Mas e daí? Como será que fica a saúde das pessoas nesse sentido? Vamos ver? Também, antes da gente falar da saúde, nós vamos falar sobre a linguagem do corpo. Voltando lá àquela época pré-histórica, né? Desde aquela época, desde os tempos mais remotos de sua existência, o ser humano já fez uso dos gestos corporais para se comunicar. Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos antes mesmo de falar, antes mesmo de ser criada a linguagem oral. Então, mesmo o bebezinho, né, ele não fala, mas ele chora, ele se expressa, está demonstrando dor, medo, fome, né? Então, a prof escolheu essa imagem, né? Parece um esqueleto, assim, tentando se expressar, né? Mas isso é só pra gente ilustrar o que eu gostaria de dizer para vocês. Mas que dessa intenção de fazer uma expressão facial, expressão corporal, foram se emitindo sons que tinham significados por trás, né? Os sentimentos, as crenças, as emoções. O ser humano naquela época, ele acreditava no Deus Sol, na deusa Lua, então ele fazia rituais, ele dançava para agradecer a colheita, para pedir chuva, então ele tinha toda uma forma de se comunicar. Até que então foi criada a linguagem oral, escrita e o que a gente vê hoje, que é uma linguagem digital, né, bem mais moderna. Entenderam então essa questão de se expressar, que o corpo fala, né? E como ele fala, né, essa imagem aqui ilustra, né, os rituais, né? Então, para expressar a sua singularidade, o que quer dizer singularidade? O ser único, eu vou expressar os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas necessidades, mas também no grupo social. Em se tratando de grupo social, as comunidades, as aldeias, os grupos, né, eles se reuniam para fazer então essas danças, normalmente em círculos, né? E como que a gente sabe disso?
Porque haviam incisões nas paredes das cavernas. E esses eram os primeiros registros, né, de que o homem se expressava. Ele contava quantos animais ele tinha, né? Aí muitas ciências, né, como a matemática, foi surgindo dessa época, desses registros. Então se sabe também que dançando normalmente em círculos, a humanidade expressava os seus agradecimentos, respeitando as suas crenças, os seus dons e os seus deuses, né? Na época era no que ele acreditava. E também nos funerais. Então a dança também significava para manifestar tristeza, dor, sofrimento, né? Então era uma forma das pessoas se expressarem, se comunicarem uns com os outros, certo? Mas assim, em se tratando mais especificamente do corpo, eu gostaria de falar para vocês dessa questão da cultura. O que é a cultura? Observem que nós temos aqui vários corpos iguais, né? Os corpos são iguais, são moças, né? Porém, a vestimenta é diferente. Então, isso revela o que é a cultura. Então, pela vestimenta, a gente mais ou menos deduz de que país, de que região, se é uma região fria, se é uma região quente, se ela está vestida mais formalmente, se ela está vestida mais informalmente, né, do dia a dia, se é uma questão mais formal, se ela está se dirigindo a algum lugar, está possuindo uma bolsa, né? Aqui a questão do rosto, né, de cobrir o rosto, o cabelo, né, uma questão cultural. Se em alguns países isso é necessário, né? Mas por quê? Porque é cultural, por causa do tempo, do clima, do vento, né? Então, todas essas questões. Então, quando a gente fala de cultura, pessoal, a gente está querendo dizer que não existe certo, nem errado, nem bonito, nem feio, nem que uma pessoa tenha mais cultura do que a outra. Mas o que a gente quer dizer é que através do corpo, como a gente falou, voltando, retomando, tem a questão do movimento, né, que identifica também a questão do agir, do como se movimenta. A gente já imagina a que grupo ela pertence, a forma como ela se veste, ela está revelando, né, a questão da sua cultura, da sua forma de pensar, de viver, de agir, os seus usos e costumes, né. Então eu gostaria que vocês fixassem bem essa questão, né? Então, que o corpo não é só um corpo que pratica esportes na educação física, né? Mas todas essas questões, né, que estão por trás do simples vestir, né? Tem pessoas que se vestem para se identificar com determinado grupo. Então, usa determinado acessório, boné, a roupa, tem os seus jeitinhos de se locomover, de conversar. Então, e o outro, dessa mesma forma, vai se juntando. E aí vão se formando esses grupos, esses guetos, essas tribos, né? E de pessoas que pensam da mesma forma. Não é um preconceito, se vestiu assim, vai pensar assim. Mas dá indícios de como é essa pessoa. E o que nós temos que fazer quando a gente sabe desse conhecimento é respeitar. Respeitar a opinião do outro, respeitar o jeito dele se expressar, dele se vestir, né? Inclusive, quando a gente fala que o corpo fala, é por expressões, né? Digamos, se eu estou aqui sentada, cruzada a perna e batendo o pezinho, olhando para o relógio toda hora. Isso indica que eu estou com pressa e eu quero ir embora, né? Mas se eu estou nervosa, com medo, né? As pessoas mudam as suas feições, os seus gestos, né? E nós, como somos alunos, professores e estudamos a questão da educação física do corpo, a gente tem que ficar observando, né? Se a pessoa está tranquila, se ela está nervosa, se ela está com medo, né? Então, interpretar o que esse corpo está dizendo para nós. Mas aí, quando a gente fala em corpo, a gente também está falando da estética, do formato do corpo, né? E aí, olha que interessante, eu acredito que muitos de vocês nunca pensaram que a gente ia estudar isso em educação física, né? Mas olha só, durante muito tempo, né, durante a história, a humanidade teve vários tipos de corpo, de ideal. Ideal é aquilo que eu quero alcançar, eu quero que o meu corpo seja assim, né? Que refletiam, então, a identidade dela própria, individual e coletiva enquanto grupo.
né? Sendo influenciada pelos valores culturais, como a prof já falou, pelas condições socioeconômicas, se é da elite, da nobreza, se é se é uma pessoa, um funcionário, um trabalhador, né? Então, cada pessoa tem as suas formas de se expressar. Isso também é influenciado pelas condições socioeconômicas, de como ela vive, em que ela trabalha, né? E políticas de cada época. Como a gente vê aqui na imagem, tem pessoas, várias pessoas representando os países, então, de acordo com a sua região, com o clima, no mundo, né? As pessoas vão se vestindo, vão agindo, vão tendo seus usos, seus costumes, sua forma de se alimentar, né? Enquanto nós ocidentais usamos garfo e faca, né? Em outros países isso não acontece, né? Japão, China, os orientais, né? Se alimentam com o hashi, aqueles palitinhos, né? Outros ainda comem com a mão, né? Tem países, né? Lugares mais remotos do Oriente que eles ainda se alimentam usando as mãos, né? Então isso a gente não pode ridicularizar, senão gera o que a gente chama bullying, né? Então a gente tem que respeitar. Lá naquela estrutura, naquele país, naquela forma, é o certo. Eles usam, se alimentam dessa forma. Então a gente tem que respeitar, tá bom? E aí, olha só, não sei se vocês já se deram conta disso, mas quando a gente fala de conceito do que é o corpo em relação à saúde, isso veio mudando, né? Então, durante muito tempo, lembra lá na parte que eu falei da pré-história? Então, as pessoas tinham que fazer muito exercício, olha, caçar, plantar, colher, pescar. Então, eles faziam muito exercício. E aí, eles eram naturalmente magrinhos. Então, era muito difícil a pessoa ser obesa, ser gordinha, ser acima do peso. Então, somente a nobreza, somente os ricos que tinham essa forma mais farta, né? Inclusive a gente observa isso nas obras de arte, nas esculturas, né, do Renascimento, onde mostram as mulheres com seios fartos, quadris largos, que representavam fertilidade, que queriam as famílias queriam ter muitos filhos para poder dividir a terra, para poder prosperar, para a família ser rica, né? Só que daí era difícil ser gordinho. Então, as avós, bisavós da gente, quando vinham nos visitar, primeira coisa, apertavam a bochecha. Nossa, que gordinho, essa criança tá saudável. Então, se pensava que se a pessoa tinha a bochecha rosada, gordinha, era porque ela é saudável. Então, todo mundo queria ser gordinho, né? Então, esse era o ideal. Só que assim, como as coisas na vida não mudam do dia para a noite, ela é como se fosse o subir de uma montanha. A gente sobe, todo mundo quer, mas depois descobriram, opa, mas será que ser gordinho é saudável? Aí vai diminuindo a intenção das pessoas e vai surgindo uma outra teoria, uma outra ideia. E aí, na sequência, o tempo foi passando, e aí as pessoas acharam que ser magro, extremamente magro, era o ideal. Então as pessoas queriam ser modelos, né? Aí vestiam a roupa, saíam caminhando assim com uma cara de fome, mas desfilando a roupa, porque o que estava sendo vendido não era a imagem do corpo, mas sim a roupa. Então o corpo tinha que ser um cabide retinho, certinho, para quê? Para os costureiros, para os estilistas poderem vender a sua moda, digamos assim. E aí as pessoas foram de um extremo ao outro, aí todo mundo queria ser magro. E aí, não muito tempo atrás, não muitas décadas atrás, as mulheres ficavam até doentes, porque ia um ideal, elas queriam tanto emagrecer, elas usavam umas pulseirinhas e colocavam várias miçancas, várias bolinhas, e aí cada bolinha significava 1 quilo que ela queria eliminar. E aí elas ficavam tão magras, que não conseguiam mais se alimentar. Tudo que elas comiam, elas acabavam jogando fora, o corpo não aceitava mais comida. E aí se chama aquela doença chamada anorexia, também a bulimia. Então virou uma doença, né? Elas já ficavam doentes. Teve vários modelos famosos que tiveram problemas de saúde. Chegaram a desmaiar no meio da passarela, uns até perderam a vida.
E aí é o que eu coloco ali para vocês. A busca por um corpo ideal. Mas aonde está a saúde? Onde é que está a beleza nisso? Né? Então, bem preocupante. Então, assim, gente, nós sabemos que a gordura, a obesidade, ela normalmente vem acompanhada com problemas de saúde, isso a ciência descobriu. Mas também a magreza extrema também, né? A pessoa atinge bastante o psicológico dela, ela tá magra, mas ela continua achando que ela tá gorda, ela tá gordinha, então ela sempre quer ficar mais magra. E aí, hoje em dia, nos tempos atuais, século XXI, como que será um corpo ideal? Acertou quem falou, corpo fitness, o corpo sarado, né? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas pensam que ter saúde é ter um corpo bem definido. É uma pessoa que pratica atividade física, exercício físico, vai à academia, né? Faz exercícios resistidos, faz musculação, né? E aí todo mundo quer ter esse corpo assim. Os homens, ombros largos, forte, né? As moças também com o corpo bem torneado, bem definido. Só que daí, para atingir um corpo assim, tem que ter uma boa qualidade de vida, tem que ter uma alimentação balanceada, tem que ter hábitos de vida saudáveis, né? Tem que ter as horas de sono, tem que ter lazer, é uma série de coisas. E tudo isso leva tempo. Você tem que ter idade, não é? Sair carregando peso, né? Então você tem que ter uma maturação do seu corpo, então vai ter uma idade certa. Só que as pessoas nesse século XXI não querem esperar, não querem aos poucos adquirir um corpo assim. E aí muitos acabam indo para o anabolizante, para os remédios que fazem com que crie músculo, e muitas vezes é só inchaço, só tá inchado ali, mas a pessoa se acha o musculoso. Aí as moças querem tirar as gordurinhas, os pneuzinhos, aí fazem procedimentos bem invasivos, que é cirurgias, né? Para quê? Para ficar com aquele corpo que todo mundo quer. Para ter amigos eu tenho que ter esse corpo, né? Só que isso também, essas questões invasivas também não são o ideal, né? Por quê? Porque se perde a saúde, né? Colocando prótese, né? Prótese de silicone, daí coloca bumbum, coloca seio. Os homens colocam até nos braços silicone para mostrar que eles são bem fortes, né? Só que também não é por aí, né? Eles estão quase certos. A gente vai atingir esse ideal, só que tem pessoas são diferentes em si. Tem pessoas que ganham músculo, massa muscular bem rápido, outras nem tanto, e vai depender, uns são mais altos, outros são mais baixos, então cada um tem o seu estilo de corpo, né? Então, dentro disso, na educação física, nós vamos estudar o que é o ideal para mim, pela minha estrutura, pela minha genética, de acordo com as características da minha família, né? Então, isso, não se preocupem que a gente vai estudando isso durante, né, as aulas de educação física, não só do 6º ano, mas dos demais anos que virão por aí. Então, e em se tratando de educação física, existe corpo ideal? Para dançar, para fazer recreação, né? O rapaz que dança, a moça que joga futebol, né? Quanta coisa tá por trás dessas imagens, né? Antigamente pensavam que para dançar tinha que ser magro, tinha que ser elegante, né? Será que isso é verdade? Olha só quanta gente aqui, vários estilos, né, de corpo, mas todos vestidos mais ou menos, né, num certo padrão ali, e dançando, se divertindo, né. Aqui, nessa imagem, as crianças estão fazendo recreação, estão brincando, estão se divertindo. Quem disse que o arco só serve para rodar e para fazer os movimentos de ginástica, né? Quanta coisa a gente pode criar, inventar, né? E isso é bacana. Aqui o casal dançando é legal, é um estilo de dança e indiferente de ser homem ou de mulher, e assim como o esporte, né? Então, o futsal, o futebol não é restrito ao menino, né? Então as meninas também conquistaram esse espaço, tá certo? E eu gostaria de deixar claro para vocês que não existe um corpo ideal, porque a educação física, ela não quer
um padrão ideal, nós não formamos atletas. Quem vai seguir na carreira de atleta vai fazer um estudo à parte. A educação física, ela vai trazer todos os elementos, você vai aprender várias modalidades, vários estilos, né, de trabalhar o seu corpo, né? E aí, lógico, a gente vai gostar mais de um estilo, não tanto de outro, as pessoas são diferentes. Mas na educação física, nas nossas aulas, nós vamos experimentar todas as possibilidades, né? De usarmos o espaço e de nos expressarmos com o nosso corpo, com o esporte, com competitividade ou não, tá bem? E é isso que eu tô falando. Uma coisa é a competitividade, aquilo que você faz para ganhar, para ser campeão, né? Que pode ser a nível escolar, dos jogos escolares, como também pode ser a questão profissional. A pessoa é profissional naquele esporte, então ele é um atleta, então a preparação física dele é diferente, ele tem horas de treinamento, então é toda uma questão diferente. Mas na educação física, principalmente no 6º ano, a gente vai primar pela ludicidade. Então, nós não temos que pensar em fazer os exercícios, né? Na minha época, eu ganhava nota pelo tanto de abdominais que eu fazia. Quanto mais exercício eu fazia, mais nota eu ganhava. Quanto mais eu corria em um espaço, numa quadra que o professor determinou, mais nota a gente ganhava. Hoje, não. Hoje a gente vai fazer por prazer, por ludicidade, por divertimento. Eu vou aprender conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos. Isso vai fazer com que eu aumente a minha cultura, meu conhecimento, isso é muito importante. Mas de uma forma tranquila. Vamos fazer provas? Vamos, por que não? Né? Uma forma de a gente verificar o quanto que a gente aprendeu, né? Tanto na teoria quanto na prática. E aqui, gente, agora chegou uma parte bem legal, bem interessante. Olha só, é uma surpresa aqui para vocês. O que está exposto aqui nesse slide são os conteúdos, são os conhecimentos que você vai desenvolver durante esse ano letivo aqui no estado do Paraná. Então, vocês vão ter no conteúdo, como eu falei antes, dos eixos temáticos, no eixo temático da dança, vocês vão ter danças criativas. O que será isso? Dança com criatividade. Dança de salão, dança de urbana, de rua, né? Surpresa! Muitas surpresas virão por aí. Então, na sequência, Lutas do Brasil. É dentro do eixo temático Lutas do Brasil. Uma perguntinha para vocês. Qual é a luta genuinamente brasileira? Pensem aí. Acredito que muitos já sabem, a capoeira. Tem gente que pensa como ela veio com os escravos, os africanos, que ela veio da África. Ela foi criada no Brasil, nas senzalas. E uma coisa eu pergunto para vocês, mais uma coisa. Capoeira é luta? É um jogo ou é uma dança? O que vocês acham? Se a gente analisar a capoeira enquanto luta, é uma luta. Por quê? Porque tem golpes de ataque, golpes de defesa, então caracteriza uma luta, né? Tem um opositor ao outro, né? Ela é um jogo, porque se tem um na frente do outro, estão competindo, um faz um movimento, o outro faz outro. É um jogo, alguém pode sair ganhando, alguém pode sair perdendo. Por esse aspecto tá certo. E ela é uma dança por quê? Porque envolve música, envolve ritmo, são movimentos cadenciados. Então também pode ser uma dança. Viram quanta coisa? E não é só capoeira, né? São outros estilos que vocês vão ver ali quando formos estudar Lutas do Brasil. Outro aspecto que está dentro do eixo temático dos jogos, brincadeiras e jogos, são os jogos de tabuleiro, são os jogos de mesa, né, que ajudam muito a desenvolver o nosso raciocínio, a parte de estratégias, que isso a gente usa na vida, né? Estratégias não para sempre vencer, o importante é participar, mas estratégias, raciocínio, né? Então, muito importante também. Na sequência, nós teremos ginástica, dentro do conteúdo da ginástica, ginástica circense. Olha que bacana! Ginástica circense, ela vai trabalhar os movimentos do corpo. Você vai desenvolver uma boa percepção corporal, né? Sentir o corpo de vocês e vocês vão
fazer aquilo que a gente vê no circo. Não vai ser o circo de Soleil, mas vai fazer com que vocês trabalhem a questão do malabares, né? E entender como foi a história do circo para chegar nos dias de hoje, a questão do uso dos animais, do treinamento, né? Por que hoje não se tem mais os animais no circo, né? Então tem vários recursos para a gente estudar isso, né? Então, desde a história, como que chegou, a questão da ginástica, né? Tudo que acontece, as palhaçadas, né? Porque, na verdade, os palhaços do circo são grandes acrobatas, né? Eles precisam saber vários movimentos, saber cair, daí na hora parece que é uma brincadeira, né? Mas é muito treino. E isso vocês vão trabalhar, vocês vão estudar isso também. Na sequência, esportes de marca. O que será isso? Esportes de precisão. Marca. Tem esportes, pessoal, que são coletivos, que é os que a gente mais convive, né? Voleibol, basquetebol, handebol, né? Futebol, que são em equipes, mas também nós temos os esportes individuais. Perceberam? Que são o atletismo, por exemplo. Tem uma marca, né? Você tem um limite, né? Para você começar a competir e finalizar a prova, a competição. Então, é também bastante interessante e eu vou deixar no ar para vocês imaginarem, né, o que será que vem aí de esportes, viu? Como vocês vão ter esportes, né, mas não só esportes. E para finalizar, uma coisa bem bacana, que é uma inovação que o nosso estado abraçou, que são as práticas corporais de aventuras, que no caso vocês são urbanas. Então são as práticas que as pessoas fazem. Eu faço isso, aí vem outro, faz uma coisa melhor. E aí vão competindo, vão brincando, vão fazendo lazer, que acontecem nas grandes cidades, nas pequenas cidades, né? Quem nunca gostou de brincar de parkour, de pular, de inventar manobras, de subir, de saltar, de virar? Né? Então, com segurança, com auxílio de profissionais de educação física, nós vamos então trabalhando essas práticas. A gente vai conhecer, vai ter que preparar o nosso corpo, fortalecer o nosso corpo para poder fazer então essas aventuras, são práticas corporais. Lógico, a gente vai fazer com colchão, vai estar tudo preparadinho para vocês. Esporte de escalada, rapel, né? Então tem várias oportunidades da gente conhecer o nosso corpo, os limites do nosso corpo, o quanto que eu consigo sustentar o meu corpo, qual o espaço que o meu corpo ocupa no ambiente, né? E por aí, né? Por aí vai. Essas práticas corporais também envolvem a natureza, né? Nesse caso, vocês vão ter a prática de urbana, na cidade. Então, quando for na natureza, aí sim, aí vai ser melhor ainda. Aí a gente vai fazer arvorismo, a gente vai fazer outras práticas que envolvem mesmo a natureza, orientação, né? Então, bem bacana. Devagarinho vocês vão compreendendo tudo que a gente vai fazer. Então, percebam que nós temos todos esses conteúdos e dentro de cada um tem muitas atividades. Tanto a parte teórica, perceberam quanto é importante a gente compreender da onde que vem, por que é assim, por que tem esse nome, né? Quem foi que inventou, né? E aí nós vamos poder aproveitar o que vocês já sabem, o conhecimento de vocês, e trazer para uma nova dimensão, aprender coisas novas, poder socializar isso com os colegas de vocês, os amigos de vocês do condomínio, do prédio, os vizinhos do bairro, né? E isso que é o objetivo, que é o foco principal da educação física, valorizar o conhecimento, a cultura de cada um e poder aprender novos, né? Então, se a gente conhecer um amiguinho lá que lembrei de um exemplo, por exemplo, se vocês lembram aquela bolinha de vidro, né? Que é um jogo popular, que os pais de vocês, que os avós de vocês faziam. E que assume características diferentes dependendo do lugar, porque é um jogo cultural. Então, essas bolinhas de vidro, no Rio Grande do Sul, são chamadas de bolitas. Bolitas. E as pessoas jogam com determinadas regras, enfim. No Paraná, que é o nosso local, as pessoas costumam chamar de búrica. Viu só? O nome é diferente, com certeza as jogadas, os nomes das jogadas também sejam diferentes. E no
indo um pouquinho mais adiante em São Paulo, elas são chamadas de bolas de gude, né? Então, o certo é bolas de gude, bolita não tá certo? Não, gente. Cada local, cada pessoa, cada grupo faz as suas regras, né? Por isso que é importante, dentro de cada uma dessas modalidades, esses estilos, né? A gente reúne o grupo ali, olha, eu sei jogar desta forma, fazer um acordo, uma combinação antes de iniciarmos a atividade. Aí não tem pessoa que fique braba, não tem discórdia, não tem conflito, tá certo? Então, respeitando a cultura do colega, do outro, o que ele sabe, o que eu sei, vamos juntar, vou te ensinar um jeito novo então, né? E assim a gente vai socializando, porque a educação física, ela trata muito dessa questão, tanto do corpo individual, quanto do outro, das relações com o outro, né? E isso é bem bacana, isso que faz com que a nossa disciplina seja diferente das outras, né? Não que a gente vai ter menos estudos, que a gente vai ter menos trabalho, que é só lazer, que é fazer o que quer, né? Não, muito pelo contrário. Nós temos todos esses conteúdos para trabalhar, porque no ano que vem vocês vão ter outros que vão se encaixando nesses, que vão fazendo a formação de vocês no ensino fundamental, tá bem? Acho que eu fui clara e agora a gente vai ver um videozinho bem rapidinho, tá? A gente vai passar para vocês, para entenderem um exemplo daquilo que eu falei da capoeira. Vamos lá? Muito bem, pessoal, eu gostaria de finalizar então com vocês. Essa foi uma aula bem bacana, uma aula introdutória, onde a gente viu o que é educação física, revemos esse conceito, essa questão de só esporte, só bola, né? Vocês perceberam que tem uma infinidade de conteúdos, de atividades que todos devemos experimentar. Por exemplo, se eu nunca comi melado, como que eu vou saber se é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto? Eu tenho que experimentar. Por isso que vocês vão experimentar todos esses eixos temáticos, essas possibilidades de movimento. E aí, futuramente, vocês vão poder escolher. Ai, não, mas eu gosto muito disso. Aí eu vou me desenvolver, vou para treinamentos, eu vou me especializar nisso. E aí acontece em horários à parte da nossa disciplina. Então eu faço esse convite para que vocês curtam bastante essas aulas, né? Aproveitem esse conhecimento tanto teórico quanto prático. Isso vai agregar valor para vocês, vai agregar conhecimento, cultura, né? E isso ninguém tira da gente, né? Então aproveitem essa oportunidade, que esse ano seja um ano maravilhoso, que a gente consiga aproveitar todas as oportunidades de conhecimento, de crescimento, né? Que nós possamos estar integrados na sociedade, agindo positivamente, ocupando o nosso tempo livre, né? Socializando conhecimento, socializando informações, né? E para mim foi muito bacana fazer essa aula inaugural, né? E provavelmente outros professores continuarão essa disciplina, mas independente de ser eu ou não, eu estou dando esse voto de boas-vindas para vocês, de bons estudos, tá certo? Que eu não quero ninguém reclamando de aula de educação física teórica. Vocês sabem que não é só teórica e não é só prática, mas tem que ter esse equilíbrio, tem estudo, tem pesquisa, né? Então sintam-se desafiados, tá certo? Então por hoje é só, foi um prazer ter estado com vocês e bons estudos!